TRT Entrevista começando, eu sou o Zequias Nobre, primeira edição de 2024, essa edição especial, a gente conversa hoje com a nova presidente do TRT de Mato Grosso, desembargadora Adenir Carruesco. Seja muito bem-vinda, desembargadora, ao TRT Entrevista. Opa, muito obrigado, bom dia Ezequias, bom dia à população que nos ouve, é um prazer enorme estar aqui na nossa rádio, né? Em casa. Isso mesmo. Lembrando que essa entrevista é ao vivo aqui pela TRT FM e também transmitida pelo YouTube da rádio, você pode acompanhar também em vídeo por lá. A desembargadora Adenir Carruesco, ela tomou posse como a nova presidente do TRT de Mato Grosso agora em dezembro, iniciando sua gestão em 2024 pelos próximos 2 anos. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, qual é o planejamento, quais são as ações, o que a sociedade mato-grossense pode esperar do TRT de Mato Grosso nos próximos anos. O grande desafio da nova administração, como é o desafio de todo administrador, é como é que a gente pode, com os mesmos recursos de que dispomos, produzir mais e fazer mais diferença ainda na vida da sociedade. Esse é o grande desafio. E o grande desafio também que nos assusta é o desafio de gerir pessoas, tá? Não tem uma instituição que possa ir para frente, que possa realmente cumprir sua missão, se não for um comprometimento das pessoas. Então, à frente de uma administração, o grande desafio é gerir pessoas. Gerir bem pessoas é capaz de transformar o mundo. Então, na nossa administração, a gente tem alguns pilares que nós vamos dar, né, uma dinâmica maior, é a questão, inclusive, já que estamos aqui, falar da comunicação, tanto a comunicação interna como a comunicação externa. O poder, né, da comunicação é muito grande, porque é através da comunicação que nós transmitimos conhecimento, que nós produzimos o bem-estar, que nós realizamos, né, as nossas ações. Então, a comunicação do modo geral, inclusive na questão de cuidar das pessoas, a linguagem que nós vamos utilizar e a forma como nós vamos demonstrar o que nós fazemos e como nós fazemos, questão de transparência, tudo isso. Ou seja, falar bem com o público que nos acompanha. Exatamente, falar bem, deixar o público muito bem informado, a questão da transparência. E outro dos pilares nosso aqui é a questão da inovação tecnológica. Nós nós chegamos num ponto que não tem retrocesso, não tem como voltar atrás de todos esses avanços tecnológicos, nós temos que usar toda essa tecnologia a favor, né, de uma melhor atuação do Poder Judiciário. Você está falando aí especificamente sobre inteligência artificial, doutora? E também inteligência artificial. Nós temos que usar de todos os meios tecnológicos. E a inteligência artificial é uma grande oportunidade que nós temos de dar maior efetividade ao nosso trabalho, né? A produzir com melhor qualidade, a evitar o retrabalho, a fazer um trabalho bem feito, a fazer, não é, realmente produzir com eficiência o que nós fazemos. Isso deve contribuir com a nossa produtividade, né, doutora? Isso mesmo. Usando dessa inteligência artificial, nós podemos reduzir tempo, nós podemos dar mais qualidade de vida também para os nossos servidores, nós podemos reduzir o tempo médio dos processos, a questão da taxa de congestionamento, nós podemos fazer a diferença realmente quando nós pensamos na tecnologia a serviço, né, da justiça e do bem-estar da coletividade. O TRT de Mato Grosso, de um âmbito geral, é um dos tribunais que mais concilia no país. Ano passado, ficou em primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte na Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Eu sei que a senhora também tem uma ideia para essa área, o tribunal quer focar ainda mais nisso, em que as pessoas possam resolver por elas mesmas os seus conflitos, é isso? Exatamente. Inclusive, no meu discurso de posse, eu coloco a questão da mediação e da conciliação como um dos pilares da administração. Porque quando a gente fala em mediação, conciliação, nós estamos falando do meio mais adequado de solução dos conflitos. Quando a gente fala em solucionar conflito, é mais eficaz do que uma sentença quando as próprias partes constroem a solução. E isso também representa uma proximidade maior da justiça com a sociedade e um empoderamento dos interlocutores sociais para que eles próprios possam resolver os seus problemas, para que o judiciário seja a última trincheira, para que haja um desafogamento, né, das
das demandas trabalhistas. Então, para isso, além de um juiz que nós já temos como coordenador do Sejus, que é o Centro de Conciliação, nós vamos ter um outro juiz supervisor para a gente dar mais assistência, tanto aqui na capital, mas interiorizar mais a questão da mediação e da conciliação. Ou seja, prevejo primeiros lugares em semanas de conciliação futuramente. É o nosso desejo, que a gente desponte cada vez mais na questão da mediação e da conciliação, porque isso, né, representa muito do cumprimento da nossa missão, que é a pacificação social. Doutora Danir, mudando um pouquinho de assunto, eu quero falar agora um pouco sobre sua história de vida. Quem nos acompanha pelo YouTube percebe que a doutora Danir é uma mulher negra e ela tem uma história de vida muito bacana, né? Infância no meio rural. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse essa sua história para quem nos ouve, que possa te conhecer, a sua história de vida, sua luta, suas vitórias. Quando eu tomei posse como presidente, passou todo um filme, né, na minha cabeça, me lembrando da minha infância, caminhando descalço, indo para uma escola numa zona rural, todo o trabalho, minha mãe na boia fria, trabalhando, inchada, tudo mais, e aí chega na adolescência, né, praticando esporte na cidade de Naviraí, o meu primeiro trabalho, dando aula na zona rural, levantando 4 horas da manhã e depois estudando, o primeiro concurso que tive que fazer, não é? E o concurso primeiro que eu tive que fazer foi justamente aquele entendimento de que a sociedade não estava preparada para mim, né, no sentido de que eu fui para o concurso público que eu entendia que na atividade privada não teria o mesmo espaço, já que no serviço público, para o concurso, não faria diferença qualquer a cor da pele e sim a competência. E foi por isso que eu fiz o primeiro concurso com 18 anos. Aliás, eu me emancipei pelo concurso público, porque na época eram 21 anos a emancipação civil, né? Então passa todo esse filme pela cabeça. Depois fiz o concurso para a magistratura, um concurso dificílimo, e naquela época nós não tínhamos cursinhos, nós não tínhamos esse apoio, emprestando livros de colegas para estudar, para conseguir passar no concurso da magistratura. E aí a gente chega até aqui, passa todo esse filme, e a gente vê a importância desse trajeto todo que foi feito, e hoje a gente se vê, né, com a obrigação e o compromisso de inspirar outras pessoas, para dizer para outras pessoas, com gesto, com a sua atitude, no seu lugar de fala, que é possível, né? O valor que tem as pessoas, inclusive é uma também das pautas nossa da administração, essas ações afirmativas, e aí a gente defende com todas as garras, né, a questão da pluralidade, da diversidade, da igualdade de gênero, da igualdade racial, porque mais do que solucionar os processos que nos são apresentados, nós temos um compromisso social muito grande como instituição de fazer a diferença na vida das pessoas, de moldar comportamentos, de ser espelho de comportamento ético, de comportamento moral, em todos esses sentidos, né? Então a gente tem que ter consciência do papel que a gente representa. Então essa história de vida toda, para mim, de vez em quando, às vezes eu até penso, será que não é um sonho? Porque representa quase que um milagre, vendo de onde que eu vim, né? Inclusive, na minha família, todos que nasceram nesse ano de 65 para trás, ninguém conseguiu chegar a fazer uma faculdade. Todas, sem exceção, as mulheres, ou foram trabalhadoras rurais, boia-frias, ou trabalhadoras domésticas. Então, eu fui a primeira, né, da minha geração ali a furar a bolha. A bolha. O que você atribui a essa sua vitória? O que foi importante para você conseguir furar essa bolha, como você disse agora há pouco aqui para a gente? Nós temos aqui o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. E olha só a importância disso. Eu atribuo fundamentalmente essa possibilidade, né, essa chance que eu tive, que a vida me deu, ao fator que a minha mãe e meu pai, embora eles sejam o que a gente diz analfabetos funcionais, porque nenhum deles conseguiu ir na escola formal, né, mas eles tinham uma consciência de que criança tem que estudar. Então, eles faziam qualquer sacrifício para que eu pudesse estudar. Então, eu tive o direito, mesmo na infância, com toda a pobreza, de sonhar, de brincar, né, de ter as minhas ilusões de criança, e por isso que eu consegui chegar. Então, o amor incondicional dos pais
não trabalhar, né? Os pais realmente têm essa consciência de lugar de criança é na escola, né? Então, isso foi um dos fatores fundamentais. Lógico que eu tive, né, outras pessoas na minha vida, anjos que foram, por exemplo, os professores, que têm que ter a consciência do que eles representam na vida dos alunos, né? De que eles são espelho para os alunos, e eu tive professores, inclusive um deles eu citei no meu discurso de posse como desembargadora, professor, né, eu mencionei na época, o professor Napoleão, porque ele me inspirava muito, né? E você respeita as pessoas que você que te inspiram. Então você precisa de algum tipo de ídolo, e o ídolo seu às vezes é o professor. Então essa consciência que tem que ter o professor, que às vezes ele é o ídolo daquela criança, né? Então é dentro de casa, é na escola, em todos os lugares você tem que ter a consciência da importância da sua presença naquele local. Doutora Adenir, nova presidente da ITE de Mato Grosso, você que é uma mulher negra, teve seu nome lembrado para o Supremo Tribunal Federal, agora na vaga da ministra Rosa. Qual a importância de ter um nome lembrado para um cargo tão importante de ministra da Suprema Corte Federal aqui do Brasil? Olha, só o fato de ter o nome cogitado, isso é uma vitória assim enorme, porque não se trata do nome Adenir Carruesco, mas sim da causa. Eu, como desembargadora, tive a oportunidade de estar na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que é a terra de Teresa de Benguela, não é? A primeira capital do Mato Grosso, e estando lá para um evento que tinha sobre o Dia da Mulher Negra, caribenha e latino-americana, eu vi a importância que tem o fato de ser uma pessoa negra no espaço de poder, porque as mães traziam as meninas, as crianças ali negras, e diziam, olha, vem aqui tirar uma foto, vem ver uma desembargadora negra, que eles nunca tinham visto na vida uma desembargadora negra. Aí você tem a consciência do seu papel, e é nesse momento que a gente tem que assumir um protagonismo, né? Não é uma questão de você querer, é uma questão de dever estar nos lugares certos, de assumir esse protagonismo, de se expor realmente, porque é uma exposição que às vezes até choca com a formação da gente como magistrado, que a gente tem uma vida recatada, uma vida dentro do gabinete, de falar nos autos, né? Mas quando você vê a responsabilidade que você tem de inspirar outras pessoas, de valorizar outras pessoas, de dizer, olhar nos olhos da pessoa e falar assim, você vale, você pode, você consegue. Então, quando a gente vê isso, é muito importante. Então, o fato de ter sido cogitado para ministro do Supremo, eu acho importantíssimo pelo fato do que isso representa para a sociedade brasileira. Ainda hoje, né, infelizmente, evoluímos muito, mas ainda hoje nós temos que falar de racismo estrutural. Tá certo, desembargadora Adenir Carruesco, a nova presidente do TRT de Mato Grosso para os anos de 2024 e 2025. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no TRT Entrevista. E eu que agradeço estar aqui com vocês, e virei quantas vezes for convidada. Será bastante, doutora, será bastante, pode ter certeza disso. Essa é a primeira entrevista do ano, amigo ouvinte. Teremos outras com a doutora Adenir Carruesco. Chegamos ao fim a mais uma edição do TRT Entrevista. Lembrando que você pode ouvir novamente esse bate-papo no YouTube ou na Rádio Agência TRT, no portal do TRT de Mato Grosso. Fica aí o nosso desejo de um feliz ano novo. Um abraço.